mães que se jogam, então eu não me joguei. Nunca perdi a esperança, sempre com a cabeça de pé, sempre pensando que ele ia voltar. Se tem mães olhando, não desista. Não é porque uma família é pobre, não é porque uma mãe vive numa área hipervulnerável ou de extrema pobreza que ela tem que ser penalizada com a perda de um filho. Se pense que atrás daquele processo, que hoje é eletrônico, enfim, que existem famílias, existem pessoas. Esse caso conta a história de uma mãe que morava numa área periférica e hipervulnerável e que tinha uma criança pequena, um menino de aproximadamente 2 anos, que tinha problemas respiratórios. O território tinha dificuldades para atendimento pediátrico de emergência, urgência. Então, cada vez que havia uma disfunção respiratória, ela levava essa criança ao hospital. Em virtude dessas inúmeras vezes em que isso aconteceu, em determinado momento uma profissional da saúde fez uma denúncia no sentido de que essas reiteradas internações eram, na verdade, falta de cuidado da mãe e de tratamento da criança na pós-alta hospitalar. Com essa situação, a criança foi acolhida, passou a viver em um abrigo e por algum período a mãe pôde fazer visitas a essa criança na instituição de acolhimento. Porém, em determinado momento se entendeu por suspender as visitações da mãe nessa casa de acolhimento e, mais do que isso, em momento posterior, por se colocar essa criança então em uma família substituta, ainda que de forma provisória, ainda que sem sentença ou decisão final nesse processo. Essa decisão que determinou a colocação da criança em família substituta de forma provisória fez com que a criança passasse a viver com uma nova família, impedindo a partir daquele momento a visitação e o contato da mãe com seu filho. Não me chamaram para conversar, como a doutora Larissa falou, não manterem contato, só pegaram ele, se desligaram mãe e filho, então parece que ele sentiu no coração dele, vou me tirar da minha mãe pro resto da vida e nunca vou ver minha mãe. Não desejo isso pra ninguém, sei que não é fácil. Eu dizia pra ele, vou lá e já volto, daqui a pouco eu tô aqui de novo pra te visitar. Pra ele botar na cabeça, entendeu? Pra não se sentir abandonado. Pra ele entender que eu não sou uma pessoa que diziam. Mas, por dizer que eu amo muito. Desculpa. É uma coisa assim, sabe que é bem difícil esse assunto. Teve um relato no processo de uma das testemunhas que é bastante significativo, uma assistente social vinculada a esse hospital, em que em juízo ela falou que, na verdade, aquele caso específico era a luta de uma mãe pelo atendimento de saúde do seu filho e que estava sendo mal interpretado, na verdade, a situação de saúde da criança. Então, se a internação hospitalar era desnecessária, então por que a criança era efetivamente internada e até muitas vezes colocada no oxigênio para recuperação? Minha vida foi, corrida, sempre lutando atrás dele, sabe? De pé, mantendo força, a minha mãe sempre ajudando. Então é uma coisa assim que muito forte, me pegou forte esse assunto, mas eu me mantenho de pé, mesmo sentindo que ele estava com outras pessoas, mas sentia assim que, vamos dizer, mãe e filho têm contato. Mesmo ele sendo desligado da briga e coisa, nunca perdi a esperança, sempre com a cabeça de pé, sempre pensando que ele ia voltar. Ficou comprovado ao longo do processo que a mãe seguiu as orientações que foram dadas pela rede socioassistencial do seu território de residência, começou um tratamento médico de acompanhamento psiquiátrico para suas questões de saúde mental, refez a sua vida, mudou de moradia para uma situação melhor e também constituiu uma família com um novo companheiro
e está lá hoje numa situação já bem diferente da situação do início do processo. Agora temos uma decisão que determinou que essa criança deve retornar ao seio da família biológica e deve ser entregue, então, à sua genitora. Desta decisão não cabe recurso, ela está transitada em julgado e agora, nesse momento, a Defensoria está pedindo, na verdade, o cumprimento da decisão para que se efetive, então, a entrega dessa criança, desse menino, à sua mãe biológica. Tô bem feliz por receber meu filho de volta. Tô bem tranquila, bem feliz. Parece que eu sinto que os brinquedos se mexem por ter ele de volta. O quarto do meu filho também parece que assim, cheio de personagem por ter ele. Tô bem emocionada por ter meu filho de volta. A casa tá arrumada por ter ele. Então a gente tá assim numa contagem, vamos dizer, parece que pra ganhar um filho, né? Numa contagem regressiva, vamos dizer. Esse quarto eu sempre desejei pra ele, sempre quando ele nasceu. Não foi fácil. Neste caso específico, essa criança, ela não foi efetivamente adotada, como o termo da lei diz, mas foi entregue em guarda a uma família substituta com a possibilidade de adoção se o processo não houvesse sido revertido. Esses pretendentes à adoção que receberam essa criança foram informados e cientificados de que haveria possibilidade de reversão no caso concreto. Sei que também essa família vai sofrer, eu também sofri. É uma dor, que não é nada fácil, que eu não sou ruim com essa família. É uma situação que a Defensoria luta diuturnamente nos processos do GIGE, porque entende que isso é uma situação que só pode ser tomada efetivamente quando não há nenhuma possibilidade de reintegração familiar. E nesse sentido, havendo a possibilidade de reintegração familiar, a lei é clara, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro no sentido de que há a primazia da família biológica. E se essa família biológica, por seus genitores ou por sua família extensa, pode efetivamente receber essa criança novamente, ela não pode ser colocada em família substituta. Infelizmente, esse não é um caso isolado, esse é o dia a dia da Vara da Infância e da Juventude e a Defensoria, ela batalha, na verdade, ao lado das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, pobreza, para que possam efetivamente ser inseridas dentro de uma rede socioassistencial, possa acessar os serviços públicos necessários e possa ter um aporte para efetivamente garantir todos os direitos e a proteção dessa criança. E a lei é clara em dizer que a pobreza não é causa para a perda do poder familiar. Com certeza esse caso, até pelo impacto que teve na determinação da devolução da criança, com certeza faz com que todos nós operadores do direito pensemos nas consequências nefastas que um processo de destituição do poder familiar tem na vida, no dia a dia. Claro que a gente sabe que existem situações de negligência, de questões que precisam efetivamente de uma intervenção estatal em determinado momento, mas existem sim situações reversíveis com apoio dessa rede socioassistencial para que essa família possa retomar essa guarda e essa criança, e é para isso que a Defensoria batalha. Se pense que atrás daquele processo que hoje é eletrônico, enfim, que existem famílias, existem pessoas, existe uma história, existe um vínculo, existe uma família envolvida nessas questões que tem que ser sopesadas também em cada processo que é analisado quando se discute a situação familiar e de uma criança entre poder ou não retornar para sua família biológica.